Começamos mais uma graça de podcast. Estamos agora com a querida Sinara Barbosa. Nós estamos iniciando hoje, então, a nossa terceira temporada. Nessa terceira temporada, terão convidados a participar de uma graça de podcast jovens que também estão servindo como pioneiros de curta duração, sendo que hoje o conceito de curta duração dura de 1 ano a 2 anos, né? Mas já teve períodos aí que curta duração durava 3 meses, né? Sinara, que vai nos apresentar, vai dizer quem ela é, o que ela tem feito, e é um prazer enorme, Sinara, ter você aqui hoje conosco e você falar sobre essa sua vida de serviço à fé. Muito obrigado pelo seu aceite ao nosso convite e vamos no nosso bate-papo para que os amigos possam aproveitar dessa sua experiência. Muito obrigado. Então, com você, Sinara. Quem é a Sinara? Então, em primeiro lugar, eu que agradeço o convite, né? Eu que sou uma das inscritas do canal, eu assisto todos os podcasts, assisti todos, eu compartilho, sabe aquela coisa, curte, compartilha? Sou eu. Muito obrigado. Mas é muito bom, essa iniciativa é ótima, porque a gente também aproveita da experiência dos outros, né? Verdade. Então, é muito legal, rever os amigos também, eu conheço boa parte dos entrevistados. Então, eu gosto muito. Bom, então deixa eu me apresentar. Meu nome é Sinara, eu sou gaúcha, sou do Rio Grande do Sul. Eu nasci em Novo Hamburgo, que é uma cidade que fica perto de Porto Alegre, da região metropolitana de Porto Alegre, né? Então, eu sou a filha mais velha, só tenho eu e a minha irmã, nossa família é bem pequena. Meus pais, eu, a minha irmã é casada, tenho 2 filhas. Então, a família é bem pequena. Então, você já é titia, né? Eu sou. 2 vezes. Daqui a pouco eu sou tia-avó, porque a minha sobrinha está noiva, né? Então, já viu, né? A minha sobrinha mais velha está noiva, então, quando a gente menos espera, você é tia-avó. Mas não tem problema, não. Eu gosto de ser tia, sou Dinda. Elas me chamam de Dinda. A minha sobrinha sempre me chamou de Dinda, ela nem tem costume de chamar de tia. Aí, é muito bom, né? Ajudei a criar elas também, são um pouco minhas filhas também, né? Eu não tenho filhos, mas eu tenho ela e tenho um monte de alunos, né? Porque eu sou professora de História do Ensino Fundamental e estou licenciada no momento para dar apoio no projeto, né? Dos pioneiros. E a minha família, eu nasci numa família que é católica, mas que não é assim muito praticante. Eu fiz crisma, comunhão, crisma, direitinho, né? Assim, gostava. Não era assim, eu ia, quando fazia fiz catequese, ia na missa, tudo direitinho, assim. Mas uma família que tem, né, muitos princípios, então acho que isso é fundamental, isso que eu gostei muito, gosto de dizer isso, né, que hoje em dia está muito, assim, negligenciado essa questão de princípios, né, de valores, né, então é isso que eu trouxe para a minha vida desde lá da infância e que só na fé aprimorou. Eu sou a única Bahá'í da família, né? E seus pais, sua mãe, sua irmã, conhecem a fé naturalmente? Conhece. Gostam, são simpatizantes? Como é que é? Sim, fizeram oposição? Já. Mais ou menos. Eu acho que não assim a fé diretamente, de trocar de religião, né? Mas acho que um pouco que as pessoas estranham é que a fé é uma religião de ação, né? Então, a gente, quem não conhece, a fé não tem sacerdote. Então, a gente que tem que fazer as coisas. Então, essa coisa, essa mudança de postura, né? De você passar de ser passivo, de só ir lá, assistir a missa, assistir o culto e tal, né? É mais confortável. A você ser o protagonista é mais confortável. Então, essa coisa, as pessoas estranham, esse comprometimento, assim, né? Ainda mais que eu fiz uma coisa bem diferente. Eu declarei em novembro, e em janeiro eu já estava viajando para ser instrutora. Eu ganhei do Tom Araújo, né? Eu assisti ele assim, faz 1 ano e meio já, mas eu ganhei dele, porque eu tinha meses, assim. Nem a Assembleia Local queria que eu fosse, né? Mas eu fui assim de qualquer jeito. Isso mesmo. Mas foi muito bom. Então foi assim. Como é que você conheceu a fé? Já que sua família é uma família, como você disse, católica,
Então, o envolvimento todo era diretamente na igreja, e como a sua família, como você disse, não era tão praticante, como é que é? Você se interessava por coisas assim espirituais? Então, como é que foi que a fé entrou na sua vida? Foi meio por acaso, nada é por acaso, né? A gente que acha. Mas, assim, eu tentei entrar para o grupo de jovens da Igreja Católica, não deu muito certo, frequentei mais outro grupo lá, mas também não assim, me interessei muito, não deu muito certo. Aí estava de boa, assim, não estava procurando nada quando eu encontrei a fé, né? Acho que eu estava procurando um grupo de pessoas que pensassem que nem eu, que a vida é um pouco mais do que só o cotidiano. E uma amiga muito querida, que a gente é amiga até hoje, a gente se conheceu no ensino médio, ela foi na minha casa, ela e mais uma outra amiga que a gente tem em comum, né? No meu aniversário, eu faço aniversário em abril. E ela foi no meu aniversário de surpresa, assim, as duas apareceram lá de surpresa para mim no meu aniversário. E a gente conversando, o que anda fazendo? Adriana é o nome dela. Aí a gente chama de Adria. Eu disse, o que anda fazendo? Eu conheci uns guris, como a gente fala no Sul. Os guris lá na faculdade, ela fazia Fevale, que é a faculdade lá de Novo Hamburgo. Agora é universidade, na época era só faculdade. Uhum. Isso faz 30 anos já, né? Já fez 30 anos. Então, ela fazia parte do grupo universitário Bahá'í da Fevale. Aí ela me falou, tem uns guris, tal, um iraniano, isso é muito legal, tem uma sensação de muito respeito. Fiquei meio assim, mas quem serão esses caras, as pessoas? Fiquei meio desconfiada e tal. Aí comecei a participar com eles, conheci os guris, então, né, na época eram três iranianos, né, era o Meran Zahri, o Fachad, tinha um outro rapaz lá, o Navid. E tinha mais uns outros brasileiros que moravam juntos, eles moravam juntos num edifício lá, perto, no centro de Rio. E eu conheci eles, aí participei de um evento lá na casa da Dona Madeline, conheci o Pedrão, conheci o pessoal. Primeiro eu conheci as pessoas, o grupo, e me identifiquei muito, assim, pessoal muito legal, assim, que tinha muito respeito, né? E que eram divertidos, porque a gente acha sempre que a pessoa que tem religião é aquela pessoa chata, né? Que não, aquela pessoa assim certinha, né? Ou você não tem nada de religião e é meio doido, ou você é tudo certinho. Não é assim, né? Então os barrais brincam, conversam, né? Tem até uma história que eu não vivi, mas me contaram, da Giane Lobolossi, que era uma barrai da época, que ela faleceu já há um tempo. Ela contou que uma vez eles fizeram uma reunião desse grupo universitário numa pizzaria, que o tio dela tinha uma pizzaria, então eles foram numa pizzaria fazer uma reunião diferente. E rindo e conversando, sabe como é que era? Rindo e conversando. Aí um cliente passou pela mesa, foi direto lá no centro, como se diz? Lá nos donos, né? Conversar com os donos e disse, quantos engradados já foi ali, né? Porque estava o pessoal da maior animação. Ele disse, todo mundo já tinha bebido muito, né? Quantos engradados foi? Né? Nem perguntou quantas garrafas, já perguntou quantos engradados. Aí ele disse assim, não, nada. Como assim nada? Não, eles são barrais, eles não bebem. E o cara ficou tão curioso que foi lá perguntar o que era aquilo, assim. Então, essa animação e esse respeito, assim, né? Você sabe... eu me identifiquei muito. Então... Você falando isso, assim, me veio algumas histórias, algumas experiências que a gente já passou dentro dessa área, que as pessoas acham que para você ser alegre, descontraído, brincalhão, você tem que estar ou embriagado ou drogado. Você não pode, não é possível você estar tão descontraído, tão alegre, se não tiver sob o efeito ou do álcool ou de droga, né? E nós estávamos viajando para Brasília, aqui de Mojimirim, para Brasília, por uma atividade de ensino, né? E éramos membros do Comitê Nacional de Ensino na época. E durante a parte da viagem, a gente conversava muito, contava piada, brincava, ria, mas era assim, dessa forma que você está relatando, de forma bem descontraída, bem alegre, bem animada. Na primeira parada que teve ônibus, um cara procura a gente, aí nós fomos tomar um cafezinho e tal, aí um cara nos procura a gente e pergunta se a gente ainda tinha mais algum baseado. Aí eu falei, como assim algum baseado? Ele falou, vocês devem ter fumado todos, porque vocês estão numa alegria que
que dá gosto. Aí eu falei, não, nós somos barrais. Aí ele falou, isso é marca? Isso é alguma marca de fumo? Porque eu falei que nós somos barrais. Aí eu falei, Ele não acreditou. Bahá'í é uma religião. E começamos a falar da fé para o cara. O cara ficou muito impressionado. E durante a viagem, aí recebeu o folheto, naturalmente, nós demos folhetos para ele. Ele leu, fazia perguntas, ficamos amigos. Chegamos em Brasília, o cara tinha dado até o número do telefone da casa dele, mas ele morava em Cuiabá. Enfim, esses episódios se repetem de maneira diferente, em lugar diferente, com pessoas diferentes, mas isso é uma demonstração de que realmente a alegria que nós barrais demonstramos nessas ocasiões são alegrias genuínas, né? São descontrações que vêm do espírito, da alegria da gente estar junto e estar confraternizando e tudo mais. Mas desculpa te interromper, mas é porque eu lembrei dessa história. De vez em quando, nas suas falas, eu vou também lembrar de algumas outras. É inevitável, né? Mas então, você estava com os jovens, né? Daí eu conheci eles, comecei a participar do grupo universitário Bahá'í mesmo, no Centro Bahá'í. Eu gostei muito dos trabalhos, naquela época já se fazia aula de criança, né? Participei junto das aulas de criança e fui conhecendo, assim, fui perguntando, aquelas coisas assim, o que é proibido, né? A gente acha que tem... né? Pode cortar cabelo, pode não sei o que. Não, tudo bem. E a pessoa me falou assim, Deus só proíbe o que é ruim pra gente. Não é ruim, é tranquilo. Daí falou, né, que não bebi e tal. E eu aceitei, eu tive bem... Para mim foi fácil deixar de beber. Não foi na mesma hora, mas foi fácil. Até porque então, por conta disso, alguém me falou assim, nós tem um tempo de serviço, né? Que é voluntário, quem quiser e tal. E eu resolvi dar um de serviço. Eu declarei, quer dizer, eu conheci a fé em abril e fui numa atividade com jovens em novembro, 13 de novembro, lá em Carazinho, interior de Rio Grande do Sul. E lá eu declarei, na casa do Paulo, da Yara, o Ednei estava junto, aí declarei lá, e assim. E uma coisa que aconteceu naquele dia que eu nunca esqueço, e esses dias a gente está conversando com o Paulo ainda, tu lembra disso? Não, nunca vou esquecer. A gente foi, eu dormi lá na casa do Paulo, né, do Paulo da Yara, só que assim, detalhe, não conhecia ninguém, não conhecia eles, a primeira vez que a gente estava tendo contato, né. Aí, de manhã, eu acordei, eu dormi na cama de uma das meninas, uma das filhas do Paulo, né. Aí, de manhã, eu acordei, a primeira coisa que o Paulo me disse, você dormiu bem? Eu disse, sim. Porque eu estava preocupado, se você estava dormindo bem, eu até me preocupei, e aquilo eu nunca mais esqueci. De alguém que você nunca viu, você não conhece, não conhecia, né? Então, ceder a casa, a cama, e preocupado, Então, esse acolhimento, que é uma coisa recorrente, né? Sim, na fé. Isso eu nunca mais esqueci. Isso faz 30 anos, mas eu nunca esqueci essa fala dele. Isso é outra marca, né, que a maioria dos barrais tem, e deve ter todos, né? Esse acolhimento, esse carinho, essa atenção com os amigos que a gente conhece, né? Isso me faz lembrar, outro dia, conversando com uma amiga, falando sobre essa questão de siglas. Porque nós hoje vivemos no mundo das siglas, né? Então, tem um texto de Ure Hanum, a viúva do guardião, que foi uma mão da causa, né? Então, Ure Hanum fala que nós não devemos nos comunicar através de siglas, porque a sigla, às vezes, por exemplo, você está numa reunião, aí você pergunta para um outro amigo se ele vai participar da RH que ele vai coordenar. Aí aquela amiga ou aquele amigo que é contato fala RH ou RD, e tem outras siglas. Aí a conversa continua. Não, eu vou na RD do fulano. E aí depois o cara pensa, ou a moça pensa, que nós, barrais, falamos através de siglas, que é um código secreto, que só nós entendemos, que é uma linguagem especial. E não tem nada disso. Então, RD, geralmente o pessoal fala que são as reuniões devocionais. Pelo amor de Deus, em vez de ser RD, por que não
reunião devocional, né? E aí depois fica na intimidade, começa a chamar as instituições, em vez de chamar pelo nome, Casa Universal de Justiça, ou pelo menos Casa de Justiça, é só a casa, numa intimidade, parece que os membros tomam café da manhã com a gente, né? Então, todos esses pequenos cuidados faz parte dessa cortesia, desse carinho, né, que você está mencionando, que é uma atitude que, para ele, Paulo, né, foi uma coisa mais do que corriqueira, uma coisa natural, ele se preocupar com a hóspede dele, se dormiu bem, se passou bem a noite, mas para você foi uma coisa tão importante, tão carinhosa, que já tem anos, já tem uns 200 anos, e você ainda lembra. Só 30. E você ainda lembra, né? Então, lembra, a gente lembra. Ele perguntou, você lembra disso? Eu não vou esquecer isso. A gente não esquece essas coisas, né? Pois é. Que é um carinho, uma dedicação que Mas então, Sinara, a gente não esquece. Você começou a participou desse encontro, dessa conferência, e aí foi se envolvendo, né? Daí eu declarei, até o pessoal brincou, né? Porque era só eu que não era Bahá'í. E declarei, né? Você conheceu a fé em abril? Maio, declarei em novembro. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 7 meses depois. Isso. É que nem aquela história que você contou lá, 100% de declaração, né? Só eu que tinha de Bahá'í, de não Bahá'í, cara. Aí declarei, né? Aí voltei já do encontro lá, já declarado, daí já fui participando, já fui convidada para fazer novites, e eu adorava falar quando as pessoas falavam Alauapá, e eu adorava falar Alauapá, achava assim o máximo, né? Então já estou fazendo parte do grupo, né? E eu achava, quando as pessoas falavam isso, né, principalmente os estudantes, eu achava que era alguma coisa tipo oi, sei lá, uma coisa... um cumprimento qualquer. Outra língua, daí não, aí eu sabia, aí eu aprendi que ela quer dizer, né, mais glorioso, né, que é uma evocação, que não muda, que ela qualquer língua você fala isso, então. Mas eu achava o máximo falar lá, que as pessoas falavam para mim, quer dizer que eu já estava no grupo, assim, né? Aí comecei a participar da festa de 19 dias, participar das coisas, e daí me falaram dessa questão do tempo de serviço. Como eu tinha terminado já o ensino médio, não estava em condições de fazer faculdade, não que não quisesse, mas na época não tinha como. Era bem menos acessível do que hoje em dia, né? Sim. Então, eu não tinha condições na época de fazer faculdade. Eu não era casada, não tinha filhos, isso não mudou. Mas... da loja que eu trabalhava numa loja de calçados. Então, os amigos, atenção, os amigos solteiros, livre e desimpedidos. Sinara está desimpedida, ainda não se casou, não tem filhos e está à disposição para conversas e como é que a gente fala? Processos de conhecimento. Mas tem que ser um Bahá'í filho comprometido. Esse negócio de ir lá aparecer de vez em quando só para tomar chazinho na festa 9 dias não rola. Tem que ser um Bahá'í comprometido, tem que ser uma pessoa especial para você e que, mesmo não sendo Bahá'í, o Bahá'í não tem só de casar com o Bahá'í, você vai ensinar para ele a fé e ele vai se tornar, se Deus quiser, um Bahá'í muito servidor da fé. Mas, então é só esse avisozinho. Eu sempre digo que eu quero casar com o Bahá'í, porque como sou eu da minha família, então eu não quero reforçar o outro time, sabe? Eu quero assim. Mas você sabe de uma coisa? Mas não é obrigado, não, eu sei. Não é obrigado, não. E você sabe de uma coisa que, quando eu me casei, vou fazer 43 anos de casado. Verônica não era Bahá'í, Verônica era católica. E daquelas católicas que nós, quando estávamos no período de conhecimento, naquele processo de tipo namoro, né? Nossa, todo domingo eu ia de mãozinha dada, eu, ela e a mãe dela, para a missa, de mãozinha dada para a igreja. Então, quando nós nos casamos 3 vezes. Casamos no cartório, casamos na igreja católica e casamos na sede Bahá'í. Então, nós ficamos bem casados, entendeu? Bem casados. Ela não era Bahá'í, como eu disse, ela era católica. Então, eu acho que e depois de quase 2 anos de casada, ela se tornou Bahá'í. Mas ela já participava de tudo, ela respeitava os ensinamentos da fé, ela participava tanto das atividades que, quando chegava a época
da eleição, nós morávamos em Manaus na época, né? Quando chegava a época da eleição, ela era eleita membro da Assembleia. Aí tinha que fazer uma outra eleição para substituir ela, porque ela não era Bahá'í. Então, o que acontece o dia que ela resolveu se tornar Bahá'í? Ela percebeu que 90% das coisas que ela ouvia os Bahá'ís falando, ela via os Bahá'ís fazendo. Então, esse ensinamento, a gente ensinar a fé através do exemplo, não tem meio mais poderoso. O Guardião fala que existem estratégias de ensino, métodos de ensino, tanto quanto tem o número de Bahá'ís. Ou seja, cada um pode ter o seu método, cada um pode ter a sua estratégia de ensinar. Mas ele fala que a mais poderosa de todas é através do exemplo. Então, o exemplo é algo assim, muito importante para que a gente possa ensinar em silêncio, simplesmente agindo, como você já contou aí uma experiência que passou de ver um Bahá'í sendo atencioso, carinhoso, através do exemplo e não só através de palavras, né? Então, essa questão de casar com Bahá'í não é lei, mas se surgir um mancebo em boas condições, o Sinara está aberta para conversas significativas, né, Sinara? Pode ser, quem sabe, né? Não vamos descartar a ideia. Deixa nas mãos de Deus. Depois claro. eu vou me lembrar de contar uma história para aqueles que ainda não casaram. Se quiser casar, eu tenho uma receita que é quase que infalível. Então tá. Me lembra no final do nosso bate-papo aqui eu contar. Tá bom. Então, e daí eu estava trabalhando numa loja de material para calçado, de calçados, né? Porque lá na minha cidade é a capital nacional do calçado. A loja fechou e eu fiquei sem trabalho. Aí eu pensei assim, bom, então, melhor hora não tem, né? Não estou trabalhando, não estou estudando, né? E resolvi, então, dar o ano de serviço, meio sem entender, imagina, né? A receita, né? Mas achei que seria uma boa ideia. Foi um momento oportuno, né? Porque você não estava com nenhum impedimento muito grande, né? Nem saúde, graças a Deus, então era tudo bem, era tranquilo. Então, foi feita a reunião, daí um dos membros da Assembleia veio falar comigo, explicou, falou, você quer? Porque tinha o detalhe, né? Eu não tinha dinheiro. Eu nunca tinha saído do Rio Grande do Sul, nunca. O máximo que eu tinha ido até Santa Maria, porque Santa Maria, meus pais são de Santa Maria. Santa Maria é aquela cidade que ficou conhecida pela tragédia da Kiss, né? Sim. Aí é do interior do Rio Grande do Sul. Então, eu ia para lá visitar os parentes, assim, né? Mas, à medida que os parentes de lá vieram morar mais perto, a gente deixou de ir a Santa Maria. Então, eu não conhecia nada, nem a praia eu não conhecia, assim, não conhecia nada, não tinha... E naquela época, a gente viajava o quê? De ônibus, não eram esses ônibus executivos, era ônibus sem ar-condicionado, sem nada, né? Normal. Então, assim, São Paulo era um sonho, conhecer São Paulo, né? E eu não conhecia nada. Aí, resolvi ir, aí o pessoal conversou comigo da Assembleia, daí o Bahá'í disse, não, se você quer ir, tudo bem, eu vou doar dinheiro em nome da Assembleia e você vai. E fui. Eu e o Ednei, que é um Bahá'í lá de Passo Fundo. A gente, os dois, pegamos o ônibus e fomos embora. Direto a Mojimirim, né? Encontrar você lá. Que eu nem sabia que a gente ia encontrar, mas encontrei você lá. Que você era coordenador daquela época, né? Então. Mas aí conta direitinho essa história, um pouquinho mais de detalhe. Quando a Assembleia Local entrou em contato com você, te propôs você participar dessa atividade, que era uma atividade que, na época, a gente chamava de instituto, né? Que era como se fossem cursos de uma semana, 15 dias, para preparar os jovens para sair para ano de serviço, que era o seu caso, o caso do Ednei, o caso de vários jovens. Eu lembro que naquele encontro teve pouco mais de 100 jovens, e muitos não iam sair para nenhum ano de serviço, mas estavam ali para se capacitar, para aprofundar os conhecimentos e confraternizar, né? Ver outros jovens e tal. Era período de férias, né? Era um período de férias, período de férias. E aí, o que acontece? A Assembleia Local, lá com você, conversou e falou, olha, o Comitê Nacional de Ensino é que vai deputizar você
quer dizer, deputizar quer dizer pagar as despesas de deslocamento, alimentação, onde você for ficar, você não vai gastar nenhum dinheiro, até porque você também não tinha. Mas nós tinha um pouco, mas não tinha tanto. Não tinha o suficiente para se Não tinha o suficiente. Não tinha. Aí nós vamos dar o dinheiro da passagem para vocês irem para Mojimirim. E vocês vieram. Eu nunca vou esquecer desse dia. E vocês mas tinha uma história antes, né? Porque eu fui, né? A gente já estava há quantos dias? E daí, eu acho que daí que caiu a ficha, como eles falam assim, deu um pânico, assim, tipo, eu me dei conta que eu estava no outro estado, sem conhecer ninguém, sem gente doida, né? Completamente louca. Aí deu aquele pânico, comecei a chorar, e eu me lembro até hoje, até agora eu estava lá em São Luís com a família, com o Jorge Nilson, e a gente conversando. Eu sempre lembro até hoje, nós estávamos no Santonier, quem conhece tem os quartos, tem os auditórios, os beliches, né? Agora parece que deu uma mudada lá, mas... Aí a família já era casada, mas ela estava separada, né? Ela com as meninas, com as moças, e o Jorge Nilson no outro auditório. E ela disse, não te preocupa, nós somos uma família, você veio para dar serviço e vai dar tudo certo. Aí ela foi lá falar para você, e era eu e a Ednei, os dois, né? Aí ela foi falar com você, daí você chamou nós para conversar, explicou e passou, deu tudo certo. Você contando assim parece maravilhoso, mas eu dei uma apertada de vocês, né? Porque foi o seguinte, você chegou para mim, eu era o coordenador do Instituto, né? Aí você chegou para mim, contou sua história, Ednei também e tal, e uma hora você falou assim, pois é, Padinha, porque eu só tinha o dinheiro da passagem de vinda. Exatamente. Eu não tenho que pagar a passagem de volta. Eu falei, então você não volta. Simples assim, né? Como, meu Deus do céu, não vou voltar? Eu falei, não, você não vai levantar o plano de serviço, agora daqui você vai para outra cidade, para sua meta. E conversamos e tal, e você foi ficando calma, mais tranquila, porque essas coisas, no jovem, quando o jovem, nós estamos aqui Uma Graça de podcast, falando principalmente do espírito de pioneiros, né? Esse serviço de pioneirismo, o Guardião fala que tem 3 aspectos de importância na fé. O primeiro é servir a fé, claro, ensinar, mas através do pioneirismo. O segundo é através do pioneirismo. E o terceiro é através do pioneirismo. Então, pioneirismo é tudo, porque você mesmo já disse que na fé Bahá'í não tem sacerdócio, né? Não tem padre, não tem pastor. Então, somos nós os responsáveis de ensinar a fé. E, como nós sabemos, o meio mais eficaz de ensinar a fé é através do exemplo. E também se explicar que o objetivo pelo qual Deus enviou o Bahá'u'lláh, falar que nós acreditamos em Jesus, em Moisés, em outros mensageiros, porque nós acreditamos que a religião é progressiva. Enfim, ensinar esses aspectos do ponto de vista Bahá'í, quem é que vai fazer? São os Bahá'ís. E o pioneiro é aquele que vai sair da sua cidade e ir para outra e continuar esse trabalho. E era isso que você, jovenzinha, recém-declarada na fé, mas cheia de espírito, cheia de vontade de servir, é que se levantou, mesmo sabendo que não tinha dinheiro, você tinha só você. Você aproveitou a oportunidade que Deus deu de ter tirado o seu emprego, falou, agora eu vou tirar o emprego dessa menina, ela vai ficar desempregada, ela não pode entrar ainda na faculdade, ela terminou o ensino médio, e ela está cheia de vontade de ensinar a fé, eu vou abrir essa porta para ela, você está até hoje fazendo esse serviço maravilhoso, né, Sinara? Sim, eu me lembro que a Fabíola comentou que era muito quente lá em Cuiabá e tal, né? Que eles já moravam, eles eram pioneiros lá. E eu pensei, eu nem falei isso, eu acho que eu não vou para Cuiabá, porque não vou mandar alguém do sul para Cuiabá. Adivinha onde eu fui? Cuiabá. E onde você está hoje? E do Pará, em Belém, em Paraci, né? Que é se você subir mais, você sai do Brasil. Não, acho que até aqui tá bom. Minha cota de calor deu, tá bom por aqui. Aí é uma cidade que o passarinho voa só com uma asa, né? A outra ele se abana assim. Não, acho que é mais para cima da Amazônia, acho que é assim. Aqui tá tranquilo. Manaus é mais quente.
Manaus, acho que lá eu não me arrisco, não, tá bom até aqui. Não, porque o pessoal pensa que no sul é sempre frio, mas não é, não. Quando é quente, é muito quente, é mais quente que aqui, é muito abafado. Então, é tranquilo. Eu morei em Cuiabá, era calor, era muito calor. Mas nunca, assim, lembro de ter passado mal, foi tranquilo, assim. Nessa sua vida, aproveitando que você está nesse ponto aí, como é que foi? Você saiu de Porto Alegre, foi para o Soltanier, participou do Instituto de Capacitação. Vai fazendo uma cronologia. Depois de lá, você foi para onde? Daí eu fui para Cuiabá, né? Do Soltanier, você foi para Cuiabá. Para Cuiabá. A gente eu e a Ednei já fomos com a Fabíola e o Jorge Nilson. E tinha mais gente. Aí foi mais se eu não me engano, o Saulo, o Luciano. Tinha um irmão do Nestor, aquele menino argentino. Não me lembro. Mas eu sei que foi. Acho que a Zezé também foi com nós, mas eles voltaram logo. Eu e a Ednei que ficamos, né? Aí, na época a Petita estava no Soltanier, trabalhando lá. A Petita eu já conhecia, a Petita do Sul. Aí a gente foi direto para Cuiabá. E eu ia ficar uns 4 meses, assim, porque eu conhecia. Aí conhecia, quer dizer, já conheci o Jorge Nilson e a Fabíola, eles trabalham com teatro, né? Até hoje eles trabalham com teatro. A gente fez amizade e eu fiquei trabalhando lá. Rio, não? Não, eles já moravam em Cuiabá. Sim, eles eram pioneiros de Cuiabá. Eles eram recém-casados, assim, pouco tempo. E daí eles moravam na sede, a sede do lar, quem não conhece é enorme, a sede boa. Então, eu morava na sede, eles moravam junto, depois eles se mudaram lá para um outro apartamento, mas a gente ficou lá. Daí, comecei a trabalhar com eles e de 4 meses passou para 1 ano e meio. Eu fiquei morando em Cuiabá. Eu fui em janeiro do outro ano, eu fui para casa, né? Fui visitar a família e voltei daí de novo para Cuiabá. Essas coisas é bom você falar, porque a gente ilustra para os futuros pioneiros, para os jovens que estão nos ouvindo, que quer seguir os seus passos. É assim que funciona. Nós temos o nosso tempo e Deus tem o dele. O tempo nosso é esse que você falou. Você saiu de Soltanier para ficar 4 meses em Cuiabá, ficou 18 meses. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, né? Eu também, em cada lugar onde eu já fui pioneiro, eu fui para ficar um tempo e fiquei bem mais. Eu lembro que em Manaus, eu morava em Recife, eu fui de pioneiro para Manaus, mas para fazer um projeto ligado à rádio, ligado à gravação de programas de educação para a rádio, educação Bahá'í, né? E era para ficar 6 meses, fiquei 10 anos. Em Juiz de Fora, a gente pensou em ficar alguns anos, ficamos 7. No Soltanier, eu vim com um contrato. No Soltanier, eu vim com um contrato assinado para trabalhar no Soltanier por 2 anos. Eu fiquei 8. E hoje eu estou em Mojimirim há 31 anos. E aí já comprei até sepultura aqui, entendeu? Quer dizer, é aqui que eu vou ficar. Então, cada lugar que a gente vai, a gente faz um plano, Deus faz outro. Então, a gente tem que ser irrestrito como o vento, como uma folhinha no ar. Onde Deus soprar, a gente deve ir com alegria. E depois de Cuiabá? Sim, daí depois de Cuiabá, eu resolvi voltar para casa. Porque antes de voltar para casa, eu resolvi dar mais tempo de serviço, né? Completar o meu ano, que ficou... Claro, porque eu fiquei aqueles 4 meses que eu estava integral. Depois já fazia parte da comunidade. Aí eu fui para Salvador. Aí fiquei participando mais uma época lá em Salvador, na sede Bahá'í lá de São Cristóvão. De Cuiabá. Fiquei mais um meio ano, acho que mais ou menos. De Cuiabá você voltou para Rio Grande do Sul? Do Rio Grande do Sul não. você foi? Não? De Cuiabá você foi para Salvador? Sim, para Salvador. Você lembra que eu até esqueci o casaco em Cuiabá, e depois você me trouxe o casaco, você ficou, eu sei para que você quer casaco aqui na Bahia, mas era um casaco bem fininho, assim, era só quando chovia. Eu que levei o casaco para você que levou. Não cobrei nada por esse frete? Não, acho que não lembro. Eu também não lembrava que fui eu que levei o casaco. Mas aí você ficou em Salvador, completou seu período de serviço, aí você voltou para o Rio Grande do Sul. Aí sim. Aí você voltou, continuou seus estudos, foi trabalhar, se tornou professora. E aí conta alguns episódios interessantes lá, quando nesse seu retorno, você já voltou todo cheio de experiência, né?
Sim. Mas, assim, eu queria falar da época de Cuiabá, e a gente estava comentando agora, no final do ano, quando eu estive lá com o Fabíola e o Jorge, foi um período muito bom, sabe? Porque a gente trabalhava junto, a gente servia junto, né? A gente também tinha pouca grana, assim, morava na sede, mas aí se juntava para comer cachorro-quente, ver filme, e VHS ainda por cima, né? Porque era VHS. E era um tempo muito bom, um tempo que a gente fazia tudo junto mesmo, assim, sabe? Era um grupo, né? Era amigos, é amigo até hoje. Então, se tornou uma família mesmo, era muito, muito bom, assim. A gente fazia desfile direto, a gente fazia festa de 9 dias. Tinha vezes que a gente fazia 2 festas de 9 dias no mesmo dia. A gente participava em Cuiabá, daí terminava, pegava o ônibus, ia para Várzea Grande e fazia lá de novo, né? Várzea Grande é a grande da Grande Cuiabá. Lá. Ia para lá e fazia. A Ediluz estava lá na época também. E a Edileuza, que é uma rádio de Piauí, que essa eu não tive mais notícias, mas a gente ficou um bom tempo. Então, esse 1 ano e meio foi muito especial, assim, né? Aí depois teve aqui em Mojimirim num projeto de ensino. Que legal. Depois aí fui lá para Salvador, daí também foi uma época bem interessante. Assim. Mas essas amizades que você está falando, com o Jorge Nilson, com o Fabíola, que são amigos até hoje, esses laços que são formados no campo do ensino são laços eternos. São laços muito poderosos, porque foram criados, foram entrelaçados no caminho de Deus. Então, eu lembro com as meninas aqui nesse projeto, um projeto da Assembleia Nacional, que começou no final de 98 e foi até 2000 e pouquinho, foram 2 anos e pouco, e foi chamado de Sementes do Amanhã. Nós batizamos o projeto de Sementes do Amanhã. Aí veio Pitita, a Carmen, lá de Mauá, Regina, aqui de Campinas, Pitita, Odete, Zé Augusto, e tantos outros, Edmar, quem é também aí de Cuiabá, mas tiveram vários jovens aqui em Mojimirim. E eu lembro que, no começo, nas primeiras reuniões, eu coordenava esse grupo, né, de ensino. Eu falei, gente, a Marta também do Rio de Janeiro. Eu falei, olha, gente, nós aqui estamos começando nós estamos formando um grupo de instrutores para ensino. Nós estamos criando laços indivisíveis. São laços eternos. E há umas meninas assim, achando que a gente vai fazer algumas atividades de ensino durante algum tempo e depois acabou. A gente continua amigo, mas não é assim. Até hoje são assim. Nós temos um grupo de oração que participa Pitita, participa Carmen. Então, Pitita morando nos Estados Unidos, Carmen morando em Mauá. Então, já teve um período que Marta participou. Enfim, são laços, como você disse, que não se rompem mais, né? E Abdu'l-Bahá fala que no outro mundo, quando a gente sair desse mundo para o outro, qual vai ser o bate-papo entre nós? Serão assuntos que nós passamos no caminho de Deus. Nós vamos contar um para o outro isso que nós estamos aqui agora conversando, o que nós até hoje tivemos o privilégio, né, de passar no caminho de Deus. Então, que a gente sirva bastante para ter bastante conversa no outro mundo, né? E depois a gente lembra tudo, né? A gente volta. Quando eu estava, antes de vir para cá, eu estava em Brasília, junto com o Peixe, mas a gente serviu junto lá. Então, toda hora a gente lembrava de uma história e começava a rir. Lembra isso, lembra plano aquilo, não sei o quê. Era muito legal mesmo. E dá para sentir bem isso que você falou, assim, né? A gente fazia mais de 20 anos que a gente não se via. Pois é. Parecia que foi ontem. Exatamente. A gente fica anos sem se ver, mas quando encontra, parece que a gente encontrou semana passada, antes de ontem, né? Mas aí de Salvador você voltou para o Rio Grande do Sul e retomou a vida. Sim. E daí comecei a fazer parte, fui ajudante de membro de corpo auxiliar no centro da Iara, que era
como auxiliar, né? Faz parte da Assembleia. Acho que dos meus 30 anos, de uns 20, eu devo ser membro da Assembleia, porque a nossa comunidade ainda é pequena, né? Então, sempre, praticamente quase o tempo todo, eu fui membro de Assembleia, né? Isso é um privilégio, né? Agora que eu estou de férias da Assembleia, eu estou aqui. Então, aí você retomou os estudos, retomou o trabalho. Sim. E achou que ia ficar quieta lá, né? Pois é. Até que lá em plena pandemia, 2020, eu recebo uma mensagem pelo Messenger, nem foi pelo WhatsApp, foi pelo Messenger, do seu Carlos Alberto, né? Que também, Carlos, a gente se conhecia lá de Salvador e tal. Aí ele me convidou para fazer parte do grupo de capacitação dos pioneiros, né? Grupo de orientação de pioneiros, que eu nem sabia que existia, para falar a verdade. Aí mandou lá um linkzinho para participar, e eu achei assim, pioneiro, como assim? Eu não sou pioneira, não vou ser pioneira. Ah, mas tudo bem. Aí assisti, daí o primeiro dia, assim, eu entrei, fiquei na minha, assim, tipo, boa noite, tal. Aí depois eu fui conhecendo, quer dizer, eu já conhecia muito das pessoas dali, né? Aí fui me familiarizando mais, eu já estava fazendo oração, já estava... Daí, assim, e no final ele me mandou, assim, algumas das metas, né? Aí já me deu vontade de conhecer de novo, de sair de novo. Mas aí, quando você voltou para Porto Alegre, Canoas, aquela região lá, está tendo muita atividade de ensino, né? Sim, eu já participei. Você participava, né? Já. Então, a época do Guajuviras. A época do Guajuviras, né? Lá do que a gente fazia em Canoas mesmo, né? No Portal da Glória, logo participei da inauguração da sede lá. A gente participou de até o Carlos veio uma vez, né? Um calorão que estava, meu Deus do céu, coitado. Aí a gente ia, visitava as pessoas, convidava para reunião, participei bastante coisa, em TAPS também. Eu me lembro que o Pedro estava junto, o Clóvis, uma época também estava morando lá no Rio Grande do Sul, trabalhando com o Camille. A gente foi para TAPS, fazia atividade em TAPS. Então, foi bem legal, assim, sabe? Então, são várias experiências, assim, diferentes, né? Em vários lugares. Tem alguma história, assim, que você lembra, que se destacou, que você participou? Ou lá, ou em qualquer outro lugar? Tem muita história que a gente conta, que a gente fala. Até, em Cuiabá teve uma história interessante, que até a gente estava até revendo, que a gente estava na sede, teve duas, mas uma me contaram, assim, não foi comigo, que teve porque a gente sempre ia de duplas, né? Assim, fazer as visitas nos lares, falar da fé e tal. E teve dois meninos que eles foram de manhã visitar uma pessoa, depois de tarde eles voltaram lá, não sei por quê. Aí disse que a pessoa da casa disse: aquele senhor não veio com vocês mesmo horário com o senhor? Um senhor assim, de barba e tal. E eles sacaram que era Abdu Bahá. Que coisa. A pessoa viu Abdu Bahá. Aí eles, não, sabe o que queria dizer, né? Aí falaram, não sei o quê. Aí chegaram contando isso, né? Que a pessoa tinha visto. E eu falei, o Abdu Bahá estava com a gente, e ele viu. E outra coisa que aconteceu, que a gente não tem explicação, estava na sede Bahá'í, e lá quem conhece a sede Bahá'í de Cuiabá, ela tem um salão enorme, assim, né? Aí tinha uma mesa, umas cadeiras, aí daquela época tinha aqueles aparelhos de sons enormes também, né? Com fita cassete. E quem conhece fita cassete, a fita cassete você bota do lado, tem que virar ela, né? Aí a gente estava ouvindo música Bahá'í e tal, fazendo oração, todo mundo sentado. Daqui a pouco, assim, Jorge disse, você virou a fita. Olhou para a Fabíola, para mim, não sei, olhou para alguém e disse, você virou a fita. Não, a fita simplesmente começou a tocar sozinha. A gente não entendeu nada, né? Começou a tocar as músicas do outro lado da fita. Voltou para o começo, sei lá, você que terminou a fita, ela continuou tocando, né? E a gente está na sede de Bahá'í, a gente fez oração, deixa para lá, esquece. Não vamos entender. Uma vez também eu e o Adilson, que era outro Bahá'í também do Sul, que
tempo lá, a gente estava na rua, alguém passou por nós e disse Alauapá. Quer dizer, a gente entendeu Alauapá, né? Aí um olhou por si. Você ouviu, Felipe? Ele falou Alauapá, sim, ele falou Alauapá. Alauapá. Não, mas ele não falou Alauapá, ele não conhece a gente. Aí, deixa pra lá. Umas coisas assim, tem muita coisa mística, tem muita coisa que a gente não consegue explicar, tem muita coisa que a gente passa, a gente nem conta, porque as pessoas não vão acreditar, e nada disso é prova, né, de que a fé Bahá'í é poderosa, ou que Bahá'u'lláh de fato veio de Deus, porque não é assim que funciona, né? O que funciona são os ensinamentos que estão mudando o mundo, né? Criando uma nova raça de homens, né? Mas aí, então, depois de Salvador, você voltou para Porto Alegre, retomou sua vida, e depois, nesse convite do Carlos, você foi participar desse grupo de orientação que eu também estava, Sim. E aí ficou em Brasília aquele tempo, e depois de Brasília, agora, você ficou mais uns 2 meses lá, não foi? Em Brasília? Eu cheguei dia 30 de maio, aí eu fiquei uns dias, um mês e pouco, acho que em Lusiânia, para arrumar a Casa Bahá'í lá, né? E depois a gente se mudou. Onde está a Shirley, né? Aí, sim, eu estava com ela em Lusiânia, depois a gente foi para... Porque lá em Brasília vai ser um ponto, assim, de treinamento, digamos assim, né? O pessoal estava chamando de casa do Big Brother, que entra e sai. Então, a gente saiu, veio gente, não sei o quê. Então, para fazer as visitas lá no projeto, né, de Santa Luzia. Então, você ficou 6 meses ou mais em Brasília agora. Aí eu cheguei, contando o período de Lusiânia e Brasília, eu cheguei em maio, final de maio, 31 de maio, e vim em outubro para cá. 5 de outubro, daí eu vim para... Porque a ideia era, a princípio, para a Ilha do Marajó, né? Para Salvaterra. Para a escola. Mas daí, quando cheguei em Salvador, desculpa. Belém. Quando cheguei em Brasília, que eu conversei com o conselheiro, daí ele falou, não, mas a ideia é ir para si, porque agora os pioneiros estão trabalhando principalmente naquelas regiões, naquelas vizinhanças que estão no terceiro marco ou estão em vias de alcançar o terceiro marco, que é o caso de Quaraci, né? Então, ele falou para mim, tá, tudo bem. E é bem isso, né? Então, tipo, eu saí para ir para Belém, mas daí fui lá para Goiás primeiro, depois para Brasília, né? E de volta, então, daí agora que eu estou aqui em Quaraci, desde 5 de... E qual uma novidade aí que você conta da região aí? Como é que anda a escola? Tem uma escola Bahá'í, né? Tem. Eu fui lá, eu fui conhecer a escola, não conhecia, né? A escola lá, e eu fiquei, na verdade, a gente foi para participar, apoiar a conferência global, né? Já que foi feito com os alunos da escola. Então, alguns alunos da escola do 8º, 9º ano. Então, a gente fez, agora um grupo vai continuar, foi convidado a continuar a participar de atividades lá com a Valdeci, que é a diretora da escola, né? E a gente vai lá, acho que provavelmente, talvez no mês que vem de novo, talvez para fazer mais alguns treinamentos, né? Fazer treinamento, não, capacitação, do Instituto, né? E aí, o foco agora. O foco agora é Quaraci. Agora a gente está aqui trabalhando em Quaraci, em Marituba, que é uma cidade. A gente tem aula de criança, a gente tem um grupo de pré-jovens. A dona Antônia, que foi membro do Corpo Auxiliar, mãe do Walter, ela mora aqui em Quaraci ou aí Está aqui. Não, é aqui em Quaraci, é minha vizinha aqui. Manda um abraço muito grande. Pode deixar. Nossa, gosto demais dela, os filhos dela. Um dos meninos dela morava, acho que em Santa Catarina. Não sei. Agora. Esqueci o nome dele. Mas você dá um abraço muito grande nela. Pode deixar, dona Antônia. Mas então, conta, Sinara, algum episódio interessante que você tenha lembrança daí,
desse período que você Aqui? está. Aqui, agora? Aconteceu... Bom, faz pouco que eu estou, né? Faz uns 3 meses, assim, que eu estou aqui, né? E, como eu disse, o foco é o Instituto, né? Mas aconteceu uma coisa muito legal, logo que eu cheguei. O Valdeci fez aniversário, né? Primeiro foi a Edna, depois ele, uma semana depois. Aí eu disse, por que eu vou comprar para ele? Daí passei ali, daí foi com o Anderson, que é o primo dele, a gente estava indo para uma reunião devocional na casa da avó da Edna, da dona... Agora eu não me lembro. Ela tem um nome um pouco diferente, depois daqui a pouco eu lembro. Aí a gente foi, daí eu disse, eu vou passar, eu vi um lugar que tinha boné, eu vou passar lá. Aí era bem aqui pertinho, daí a gente passou ali, aí disse, aqui, vou entrar, daí o Anderson disse, não, vou pegar agora, porque na volta, né, já vai estar fechado. Aí a gente entrou, Dona Providência, é o nome da avó da Edna, Dona Providência. Legal, né? Aí, Dona Providência. Aí, antes de ir para Dona Providência, a gente passou ali entrou na loja, é uma loja de material de esporte, né? Tem mochila, tem roupa daquelas de solar, e tem um monte de boné. Aí o rapaz disse, para o seu marido? Eu disse, não é para o meu marido, é para um amigo. Aí tal, não sei o quê. Aí ele perguntou, mas você quer? O dono da loja veio, né, perguntar. Falou, é para o maridão. Eu disse, não, é para um amigo. Eu disse, é primo dele. O Anderson, é primo dele. É teu marido? Eu disse, não, né? O Anderson podia ser meu filho, acho que ele me achou muito nova, né? Aí eu disse assim, não, eles são primos, a gente é um grupo, a gente vai fazer trabalho da fé Bahá'í e tal. Bahá'í, não sei o quê. Aí, enquanto eu fui pegar o dinheiro na Caixa Econômica, porque eu ia passar o cartão, né? Aí ele disse, não, mas o cartão é mais caro, mas o dinheiro... então só vou atravessar a rua e vou pegar. E eu olhei para ele e disse, vai conversando aí, que eu já volto. E eles dois ficaram conversando, e o senhor, assim, conhecia muito da maçonaria e tal, assim, né? E foi assim, o boné, eu depois falei para o esse teu presente rendeu, né? Porque a gente ficou um tempão conversando. Se a gente não tivesse RD, a gente ia ficar mais um tempão lá conversando. Aí o Edson disse, poxa, mora aqui um tempão, nunca tinha entrado naquela loja. A gente foi entrar para pegar o boné. Olha, e o senhor... A gente ficou conversando um tempão lá. Eu acho, sabe, Sinara, que eu digo isso em muitas oportunidades. Todas as oportunidades, em todas as situações, com qualquer pessoa, a gente pode criar a oportunidade de falar de Baha'u'lláh. Ou falar, porque qualquer assunto que tem, o mundo está tão doente, está tão carente de coisas boas, que qualquer coisa que a gente fala... Nós, agora, nessa questão de redes sociais, todos nós participamos de muitos grupos nessas redes, né? Eu fico assim sempre muito atento a qualquer oportunidade que surge, que alguém poste uma mensagem bonita, e aí tem uma coisa que parece que está falando da importância da unidade, aí eu publico também um texto de Baha'u'lláh e falo, coloco a autoria. Então, surgem muitas oportunidades. Olha essa aí que você acabou de contar. Você foi comprar um boné. Então, ali surgiu a oportunidade de você falar da fé Bahá'í. E, às vezes, a pessoa com quem a gente fala, depois briga com a gente, porque fala, puxa, você me conhecia há tanto tempo, agora que você veio falar dessa mensagem tão linda, por que você não falou antes? Ainda briga com a gente, porque a gente demorou a falar. Então, eu acho que a gente tem que ficar atento e, em qualquer e toda oportunidade, falar da fé. E como eu estou aqui, eu não sou daqui, dá para perceber, as pessoas percebem que você não é do lugar. Então, pergunta, né? Quem é? O que está fazendo? Não sei o quê. Então, pergunta lá na casa da Providência mesmo, a vizinha, né? Ela falando, ela veio aqui para ajudar o pessoal, ela que estava falando, né? Fez toda a propaganda. Eu fui no aniversário do sobrinho do Val, né? Filho da irmã do Val. Aí fomos lá, daí eu fui com a dona Antônia. Aí a gente foi, e ela me apresentou lá os parentes. Eu fui comer a tal da maniçoba, né? Queriam que eu provasse a maniçoba. Muito boa, comeu. Aí
mas ela está aqui, mas ela está gostando, mas de onde é que ela é? E tudo, sabe? Aí começa toda aquela história, quando você pega, eu não dirijo ter carro, eu ando de Uber, né? Então, no Uber, então sempre eu fui do cabeleireiro, daí hoje o cabeleireiro disse, ela trabalha numa ONG, não sei o quê, ele falando, né? Aí eu disse, da Fé Bahá'í. Eu disse, da Fé Bahá'í e tal, né? Aí ele falou, não, porque eu também tenho a minha religião, e a gente respeita, não sei o quê. Então, chama muito a atenção, né? Uma pessoa, ainda mais eu que estou, como diz o Guilherme, do Iapoca ao Chuíra, do Chuí ao Opoque, no caso, né? Do lado do sul para o norte. E você já tomou tacacá? Já, patrocinado pelo Gabriel ainda. Aí, quando eu fui lá, né, na ilha de Marajó, lá em Salvaterra, a gente, depois da conferência, a gente tomou um tacacá lá. Foi muito legal. Mas eu também acho tacacá, açaí, tudo isso. Eu gosto de experimentar essas coisas. E aí o açaí, depois que você tomar o açaí daí do Pará, qualquer outro açaí que você tomar no resto do Brasil, você vai ver que não é a mesma coisa. É diferente, né? Porque você está tomando um açaí da fruta. Agora aqui a gente toma um açaí processado, né? gelado, congelado, cheio d'água. Aqui que eu descobri que a gente toma é o processado, é quase como sorvete, né? Exato. E aqui é mais um tipo de suco, assim. Aí é puro, é diferente. O pessoal come com farinha, né? Eu experimentei aquele do açaí verde, branco que eles chamam, que na verdade é verde, parece um creme de abacate muito gostoso. Mas, Sinara, então essas oportunidades que a gente tem de ensinar a fé, eu acho que um método assim, bastante interessante é sempre a gente procurar o que nós temos em comum, porque muitas vezes a gente encontra com evangélico, com católico, né? Com muçulmano e budista, já é mais raro. Judeu também é um pouco mais comum, mas católico e evangélico é direto, né? Então, aí, às vezes, a primeira coisa, igual você falou aí, que quando você ouviu sobre a fé, quando era jovem e tal, uma das primeiras preocupações é o que proíbe. Porque se proíbe aquilo que eu gosto, então essa religião para mim não serve, né? Então, nessa hora da gente levar a fé, buscar sempre, a gente sempre fala isso, né? Buscar sempre o que nós temos em comum. Eu lembro que uma amiga evangélica, muito fervorosa, falou, Pado, vai me desculpar, mas da minha igreja não tem nada a ver com a sua religião. Aí eu falei, nossa, tem muito. Não, não tem. Olha, nós acreditamos em Cristo, vocês, o Deus é outro. Eu falei, não, Deus não é outro, não. Quantos deuses você acredita que existe? Ela falou, um. Eu falei, eu também. Olha, já temos uma coisa em comum. O que Jesus ensinou? O que é o mais importante que Jesus ensinou? Amar ao próximo como a si mesmo. Olha, então, isso na Fé Bahá'í, a gente lê que não é exatamente assim. É um pouquinho só diferente. Para o cristão, é amar ao próximo como a si mesmo. Na Fé Bahá'í, é amar ao próximo mais do que a si mesmo. Então, quer dizer, o que acontece? Jesus ensinou a amar ao próximo, a gente tem que amar o próximo mais que a gente ama a gente. Então, também é uma coisa em comum. O que Jesus ensinou? Que nós somos filhos de quem? De Deus. Falei, pois é, Bahá'u'lláh também. Então, nós somos irmãos. Aí, mais uma coisa em comum. E assim eu fiquei com essa menina. Olha, arrumei umas 10 coisas em comum que nós temos. No final da conversa, ela falou assim, puxa vida, não achava que a gente tinha tanta coisa em comum. Falei, tá vendo? Então, se a gente tem tanta coisa em comum, por que a gente vai brigar um com o outro? Você ama Jesus, eu também amo, só que você não conhece o Bahá'u'lláh. Você não conhece os ensinamentos de Bahá'u'lláh. É esse presente que eu estou querendo te dar, mas você está livre para não aceitar. Mas se aceitar, está aqui um folhetinho. Essa menina evangélica estava aqui no portão daqui de casa alguns anos atrás. Nós ficamos quase que amigos. Ela só não ficou amiga porque ela mudou de Mojimirim. Mas é assim que funciona, sabe? A gente buscar o que nós temos em comum com o outro. Porque o mundo hoje está todo polarizado, todo dividido. Porque como é que o país é governado? Através de uma administração, através de partidos políticos, né? Olha o nome do negócio, partido. Já nasce dividido, já nasce partido. Então, não é uma coisa que vai
ter grande repercussão positiva. Mas a gente tem que respeitar, como o Bahá'í, a gente tem que respeitar o governo constituído. Então, quando a gente está falando da fé para alguém, eu acho que a gente tem que correr e encontrar, mostrar para esse amigo o tanto que nós temos de comum um com o outro com relação à nossa vida espiritual, né? Mas, Sinara, nesse período que você era jovem, mas agora você já não era tão mais jovem assim, já tinha uma profissão, você é professora, já estava trabalhando, e aí recebeu um convite para novamente, só que agora, em vez de você trancar a matrícula na escola, é pedir uma licença não remunerada. E aí... Eu sou funcionária pública, né? Eu sou concursada, trabalho no município de São Leopoldo, que é do lado de Novo Hamburgo. Isso. Faz 10 anos que eu sou professora de lá. Já você aí, logo, não falta muito. Se eu tivesse mais tempo... Então, o que passou no seu coração nessa hora? Se você, para esses amigos que estão nos ouvindo, o que passou no seu coração? Você trabalhando, puxa vida, agora eu estou trabalhando, ganhando meu dinheiro, sou membro da instituição local, que é a Assembleia Local, eu estou ensinando a fé, por que eu vou sair? Estou fazendo tudo que um Bahá'í deveria fazer. Eu vou agora fechar o meu trabalho por um ano? E o que passou na sua cabeça, no seu coração? Tem que ter coragem, né? Sei, eu gosto muito de viajar, de conhecer, assim, né? Eu gosto. Eu gosto de ensinar, de estar envolvida com as coisas. Eu sempre tive, né? Então, quando o Carlos me falou, que isso foi em 2020, a gente estava em plena pandemia, ainda finalzinho de 2020 ali, né? Aí eu pensei, mas como é que eu vou fazer para ir? Aí eu disse, eu posso tirar uma licença remunerada, não remunerada. Ele perguntou, o que você precisa? Eu disse, eu posso ir, mas tem um detalhe, eu vou tirar uma licença não remunerada, quer dizer, o meu trabalho está lá, me esperando, né? Está lá, mas eu não tenho vencimento. Aí eu precisar de um trabalho... Mas conta aposentadoria, né, Sinara? Não, esse período não. Aposentadoria esse período também? Não. Não, esse período não. Mas como assim? Eu vou me aposentar por idade, né? Porque eu já tenho os requisitos, 10 anos de contribuição, já tenho. Só vou ter que esperar até os 60 anos para me aposentar. Então, não faz muita... no meu caso, não faz... Não. E só que esse ano que você não está contando a aposentadoria nesse mundo. Agora, no outro, esse ano está contando muito mais, né? Na verdade, sim, porque agora hoje é diferente o sistema, né? A gente tem MEI como professor, a gente tem MEI, então contas igual. Não, eu estou falando que no mundo, eu estou falando no mundo espiritual, sim. Esse ano a gente não pode nem medir, né? Daí sim. Eu vou, aí eu disse, perdão, eu vou precisar, né, de um vencimento e um lugar para ficar. Não, isso a gente arruma. Então tá, daí a gente foi conversando, né? De 2020 demorou até. Porque aí tinha que tomar uma vacina, 2 vacinas, 3 vacinas, né? E toda aquela questão das vacinas, eu tinha algumas coisas pendentes que eu tinha que colocar, e eu tentei me organizar até economicamente e tal, para então poder sair. Fui lá, pedi licença, e aconteceu assim, conversei com algumas pessoas, algumas amigas, né? E todo mundo, porque a ideia era ir trabalhar na escola Bahá'í, né? Depois que mudou. Aí todo mundo falava, não, vai ser bom, vai ser uma experiência boa, não sei o quê, vai. Aí fui, aí decidi, não, vou. Aí quando eu pedi a licença, tem que ir na Secretaria de Educação. Fui lá na Secretaria de Educação, pedi a licença, aí cheguei em casa, liguei para a minha diretora. Eu disse, eu preciso te falar uma coisa. Ah, tá. Daí eu disse, olha, tem uma coisa importante que eu não quero que você fique sabendo por os outros, você vai achar o quê? Aí ela, o que foi? Você bateu em algum aluno? Eu disse, não bati ninguém, pelo amor de Deus. Não bati, nem apanhei. Nem apanhei, graças a Deus. Aí eu disse, não, é que eu fui convidada para trabalhar numa escola Bahá'í, lá em Salvaterra, no Pará. Ela, no Pará? Pois é, no Pará. Aí, por isso, eu pedi uma licença, tá? Ela, tá bom. Aí, estava lá, daí, passou uns 15 dias, ela entrou na sala dos professores. Você vai ter que pedir exoneração. Mas por quê? Porque não tem professor, porque a gente, para sair, tem que deixar alguém no lugar, né? E está difícil de arrumar professor hoje em dia.
Porque um dos motivos é que o professor ganha muito, né, Sinara? Pois é, né? Então, esse é o problema, uma disputa muito grande. Não, ainda eu sou professora de área, professora de história. Então, pega ali aquela faixa etária ali dos pré-adolescentes, pré-jovens e tal. Gente calma e educada. Não, uma maravilha. Enfim, mas isso é muito, fazer um parênteses, muito aquela questão que você falou, a questão dos princípios, né? Que os pais delegam a educação para a escola, a gente tem todo um currículo, não é a nossa função, não que a gente não faz, não é a nossa função ficar ensinando, né, virtudes, boas maneiras, né? Então, atrapalha isso, então a coisa degringolou de vez. Os professores estão se sentindo muito mal... desvalorizados, né? Desvalorizados, essa é a palavra que eu estava procurando, desvalorizados, nesse sentido. Não só a questão da remuneração, mas a questão de material de trabalho e principalmente de respeito, pela coisa da fé, a gente chama atenção, o respeito, né? Condições de trabalho. Então, isso é questão. Daí ela entrou, os professores não vai dar, não sei o quê. Eu estava sentada e continuei sentada. Eu disse para ela, calma. Eles me deram um mês, não passou nem 15 dias. Não, calma, se eu tiver aqui, eu não vou pedir exoneração do meu cargo, nada, vai dar tudo certo. E continuei com os meus planos iguais, sabe? Minha organização igual para sair de pioneiro. Quando é para ser, né? Então você já mostrou duas coisas aí que eu tenho que falar, porque senão eu acabo esquecendo. Uma é essa aí que você acabou de dizer, que é confiança, fé. Você levantou para servir a humanidade, é um serviço. Olha, Sinara, a gente não tem noção do tamanho, da grandeza que é, da importância que é. Então, isso está nas mãos de Deus. Quem que é o seu patrão? Deus, é Bahá'u'lláh. Você levantou para servir ele, e ele vai agora resolver as questões que estão pendentes na sua vida. Você ficou tranquilo. Então, isso eu acho que é um ensinamento importante que você está passando para todos nós, que a gente tem que ter fé e confiança de que, se tiver que acontecer, vai acontecer. E do jeito que acontecer, vai ser o melhor do acontecimento, porque a gente não pede para que seja feita a vontade de Deus, então a gente tem que estar resignado e tem que compreender, ter sabedoria para entender os desígnios de Deus. E uma coisa que você falou no comecinho, que foi a primeira coisa que me chamou a atenção, que eu acho que deveria chamar a atenção de outros jovens, é o fato de você falou assim, eu gosto de conhecer outros lugares e tal. Esse conhecer outros lugares é levar Bahá'u'lláh para lugares que você... Imagina, você estava no Rio Grande do Sul, são mais de 5.000 quilômetros. 5.000 quilômetros na Europa, você dá não sei quantas voltas na Europa. No Brasil, você sai de um estado e vai para o outro, de um ponto ao outro, né? De um extremo ao outro. É outra região. Outros costumes, outro sotaque. Graças a Deus, o país inteiro fala a mesma língua, mas falamos com sotaque. Qualquer um vê que você não é daí. Qualquer paraense, Verônica é do Pará. Eu sou de Minas. Raul, que é o meu filho mais velho, é de Manaus. O segundo, que é o Renê, é de Juiz de Fora. O terceiro, que é o Rafael, é aqui de Mojimirim. Aqui em casa, se você falar mal de algum lugar do Brasil, alguém levanta e defende. Por quê? Porque o pai e a mãe viajavam muito, né? Então, esse fato de sair de um lugar para ensinar fé no outro, isso também é estimulante, porque você vai conhecer novas culturas, novos costumes, novas pessoas. Você nunca viu aquela gente nunca te viu, e você vai levar Bahá'u'lláh para elas. Você vai unir. Você está fazendo um trabalho que você está unindo o povo do Pará com o povo do Rio Grande do Sul, através dos ensinamentos de Bahá'u'lláh. Então, essa é a segunda coisa que você falou, quando eu te perguntei qual foi o seu sentimento, né, de levantar outra vez, uma vez que você estava agora quietinha aí, trabalhando e tal. Então, você está contando, né? E uma coisa que me chamou a atenção também quando eu assisti a podcast da Ginus, que é bem isso, assim, se eu ficasse lá,
que ela disse, se a gente ficasse, ela contando a história dela, né? Ela disse, se eu tivesse ficado em Porto Alegre e tal, eu não tinha tido experiência. E realmente, se ela tivesse ficado lá em Porto Alegre, com certeza ela ia servir, né? Ela e o Luiz, claro que eles iam servir, mas não ia ter experiência, que daí conheço pessoas de vários lugares do Brasil, sabe? Eu fui conhecer o mar, eu não conhecia o mar, logo de Clegarré, eu fui conhecer o mar em Salvador, e hoje eu conheço o mar, algumas das praias mais bonitas do Brasil eu conheço, porque essa coisa que você falou, que eu me convenci, tenho certeza disso, que a gente crê, que Deus faz as coisas, né, a hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Eu que queria conhecer Tramandaí, e que conhece também, Tramandaí é uma praia, não tem nada lá, né, não conhecia. E, de repente, eu fui conhecer lá a Praia do Forte, em Salvador, né? Então, acabei de chegar aqui de São Luís, a Praia do Calhau, aqui, tem a Orla de Paracy. Então, as coisas que eu quis na vida, eu tive, não na hora que eu imaginei, mas na hora que era para ser, e muito melhor. São presentes que Barral reserva para a gente, né? Sim, conhecer o mar, eu queria fazer faculdade, eu fiz faculdade em uma das melhores do Rio Grande do Sul, que é o Unicinos, me formei, né? Então, as coisas acontecem quando a gente tem que acontecer, né? Quando é a hora que Deus... a gente quer ansioso, a gente quer resolver logo as coisas, então, às vezes, a gente sofre mais por isso. Por isso que, às vezes, quando a gente está passando por uma dificuldade, passando por uma prova, a gente tem que lembrar daquela palavra oculta, onde Barral fala que as provas, as tribulações, exteriormente é fogo e vingança, mas interiormente é luz e misericórdia. Quantas vezes a gente passa por um aperto que a gente meu Deus, por que Deus está permitindo que eu passe por esse sofrimento? Lá na frente a gente vê que aquele sofrimento foi bênção. Se não fosse aquele sofrimento, a gente não teria recebido aquela bênção lá na frente. Então, a gente tem que ter fé, porque, às vezes, quando passa por uma dificuldade, você pagou um preço de deixar sua família, deixar sua mãe, seu sobrinho, sua sobrinha, sua irmã, sua família, enfim. Isso é um sofrimento. Mas, por outro lado, você está tendo uma recompensa de conhecer pessoas maravilhosas que vão unir com o seu espírito por toda a eternidade. Então, realmente, o serviço à fé é algo extraordinário, né? Que a gente não pode medir. É que a gente tem duas famílias, né? Eu, no caso, né? A gente tem a biológica e a Bahá'í, né? A Bahá'í sempre aumenta. Está cada vez mais aumentando. E, às vezes, a gente tem amizade, amor e carinho e união com amigos que são mais do que irmãos para nós. Eu tenho amizades na fé que, sinceramente falando, é muito mais forte do que as amizades que eu tenho com as minhas irmãs, que são sanguíneas apenas. Às vezes não tem nenhum laço espiritual que nos une. Então, às vezes, os laços espirituais são muito mais fortes do que os laços apenas físicos, né? Mas, enfim... Eu só tenho irmã, né? Uma irmã, mas tem alguns irmãos, e alguns tios, até... Quando o Carlos foi me levar no aeroporto, eu disse, não sei que você estava falando de tio, você também é meu tio, né? Porque pai, não, você é muito novo para ser meu pai, então serve de tio. Então, tem alguns irmãos, alguns tios, assim. Né? Outro dia, eu conversando com o Marcos Fadel, ele mandou uma mensagem falando, meu querido irmão e amigo. Aí eu mandei a resposta para ele, que é meu querido amigo e irmão. Porque o amigo vem primeiro do que o irmão, porque, às vezes, amigo é mais caro, mais raro, mais precioso do que um irmão. Então, eu acho que primeiro vem o amigo e depois vem o irmão. Ele falou, isso mesmo e tal. E aí nós rimos um bocado sobre isso. Sinara, se você, esse pessoal todo que está nos ouvindo nessa inauguração da 3ª temporada do Uma Graça de Podcast, a gente tem que lembrar sempre o pessoal de compartilhar, fazer o que você está fazendo, que você já fez, se inscrever no canal, dar o joinha lá. Se não for joinha, pode dar também o anti-joinha. Mas eu acho que o joinha é mais aconselhável, né? Sim. Esse pessoal todo que está nos ouvindo, principalmente os jovens,
que estão agora ou iniciando a faculdade, ou terminando a faculdade, ou num período da sua vida que ele fala, puxa vida, eu podia dedicar 1 ano da minha vida para servir a fé. Que conselho você daria para esse pessoal? Eu acho que para todos, não só os jovens, né? Os não tão jovens, né? Jovens de todas as idades, todas de 8 a 80. Né? Até eu disse assim, eu estou vendo a minha aposentadoria um pouquinho adiantada, né? Porque já estou aqui, né? Por que eu não vou aposentar agora? Nem ia ser bom, porque tinha. Mas eu acho que tem que ter espírito de aprendizado, né? Então tem que ter comprometimento, né? Tem que ter espírito de aprendizado, tem que conhecer, tem que gostar de conhecer, gostar de aprender e passar. Hoje, na época que eu era instrutora, que eu fui instrutora, então a gente fazia o ensino da fé direto, né? Hoje é um pouco diferente. A gente faz o ensino da fé também. Só que a gente convida as pessoas para participar das nossas atividades, para conhecer, para capacitar, né? Para se capacitar, para ser os protagonistas. Antes, um pioneiro era o protagonista, né? Ele ia para lá e ele formava uma comunidade, ensinava, formava uma assembleia, formava uma comunidade, e muitas vezes, quando ele saía, a comunidade ficava sem saber o que fazer, né? Porque dependia muito do pioneiro. E hoje não, né? Eu estou aqui, não estou aqui para fazer 10, 20 atividades, para cabeçada de atividades. Eu estou aqui, basicamente, para capacitar as pessoas para que elas sejam as protagonistas, né? E continuem esse trabalho. Se elas vão declarar, isso vai ser uma consequência, né? Mas elas vão estar em contato com a fé, vão estar em contato com a palavra sagrada, né? Então, a palavra de hoje é intensidade. A gente está aprendendo essa questão da intensidade, né? A gente veio de um modelo que era grupo Bahá'í, grupo de só com Bahá'ís, depois com Bahá'ís e não Bahá'ís, mas grupos pequenos, faziam um estudo lá 1 vez por semana, demorava 1 ano para fazer um livro, e agora não, a coisa está se acelerando, né? A gente ainda está aprendendo, assim, né? A gente está aprendendo esse novo modelo, né? Mas é isso, então tem que ter espírito de aprendizagem, tem que ter comprometimento, né? E dizer assim, se você não pode sair, você está na sua cidade, você pode dedicar um dia, uma tarde, você dedica um dia, mas aquele dia, aquela tarde, penso eu, tá? Agora, meu ponto de vista, aquela tarde que você dedicou, quarta-feira da tarde, tá? Eu vou dedicar para a fé, mas eu vou dedicar para a fé, porque o que vai acontecer? Vai acontecer uma quarta de tarde, vai chegar visita, vai chegar cliente, vai não sei o quê, você acorda meio com dor de cabeça, não vou, não vou. E daí passa um mês, aquela quarta-feira não aconteceu, porque simplesmente porque vai acontecer imprevisto. Quando a gente está no dia a dia, acontece imprevisto o tempo todo. Mas se a gente se compromete, quarta-feira de tarde, aquele dia, aquela hora é para a fé. Claro, vai acontecer coisas que a gente não tem controle, mas tem que ser a exceção e não a regra. Então, se você pode dedicar, pensa com carinho, pensa, mas não pensa muito, né? Se você fica pensando, batutando lá, não vai nunca, não sai nunca. Mas se começa... 80% de ação e 20% de pensar, né? Exatamente. Então, vai fazendo o seu... volta a fazer o instituto, se capacita, vai organizando as suas coisas, vai conversando com o tempo de conselhar, sei lá, CEA... O que é CEA? Né? Pois é, o conselho, né? Conselho regional, né? O conselho regional. Essas siglas novas também me atrapalho. Então, com o conselho regional, né, da sua região lá, os amigos Bahá'ís, vai pensando para sua família, você que tem família, vai inventando um jeito, então, vai se organizando para poder, então, sair de pioneiro, já com essa ideia de que você vai para capacitar as outras pessoas, né? Vai para ensinar a fé e capacitar, aumentar a mão de obra dos projetos da fé. Essa questão que você falou é muito importante. Você deu o exemplo de escolheu quarta-feira, então toda quarta-feira. É a mesma situação de contribuição ao Fundo Bahá'í. Um dos privilégios, que tem amigos que não são Bahá'ís ainda e que estão nos ouvindo, né? Então, é bom que eles saibam que contribuição, dinheiro ou qualquer outro bem para a comunidade Bahá'í, só os Bahá'ís têm o privilégio de contribuir. Agora, é claro, se ele está contribuindo para uma
por uma atividade que não é só para os Baha'is, tem uma aula para criança, ele quer doar cadernos para aquelas crianças, aí ele está doando caderno para crianças de filhos de Baha'is e não Baha'is, então não tem problema. Mas contribuir com dinheiro ao fundo, o privilégio só são dos Baha'is, né? Mas a importância de se escolher quarta-feira para fazer as visitas, vai toda quarta-feira, porque isso representa regularidade. Aquelas pessoas acostumam a nos ver toda quarta-feira. Hoje não faz nada não, porque hoje a Sinara vem aí. Então, não, hoje é quarta-feira, hoje é dia da Sinara. Então, todo mundo começa a acostumar que toda quarta-feira a Sinara vai aparecer para fazer um estudo, para fazer uma brincadeira, para fazer alguma aula de espiritualidade para as crianças, enfim, realizar alguma atividade. Contribuição ao fundo é a mesma coisa. Eu não acredito, estava dizendo só outro dia, num bate-papo com o tesoureiro da Assembleia Nacional, eu não acredito que tenha Bahá'í que durante um mês não pode contribuir com R$1. Eu não acredito, porque a maioria dos Bahá'ís, se não todos, tem celular. Celular custa muito mais do que R$1. Então, eu acho que todos nós, todos, sem exceção, isso não é um julgamento meu, isso é uma dedução. Eu acho que todos nós, Bahá'ís, podemos contribuir pelo menos com R$1 por mês Bahá'í, a cada 19 dias. Então, R$1, o que eu faço com R$1? Não interessa, eu sou um contribuinte que, para mim, o sacrifício é R$1 a cada 19 dias, a cada mês Bahá'í. E se todo Bahá'í fizer isso, o fundo Bahá'í vai ter menos dificuldade de administrar os gastos, de administrar os financiamentos. Você mesmo tem um exemplo de que você dedicou o tempo, que é a coisa mais preciosa que hoje todos nós temos, que é tempo. Mas você não tem o recurso para sair de Porto Alegre, ir para o Pará e ainda se manter durante um ano, passando por Brasília, por Cuiabá, por Salvador, mas você deu o tempo. Então, alguém que tem tempo não tem dinheiro, às vezes. Mas alguém que tem dinheiro, às vezes, não tem tempo. Então, junta esse que tem dinheiro e não tem tempo com o que tem tempo e não tem dinheiro, e faz um belo casamento. Aquele que tem contribui para aquele que não tem. E o trabalho é realizado. E Baha'u'lláh fala que é tão importante essa contribuição, se eu contribuo com o seu custo, com o seu gasto, com as suas despesas, é como se eu estivesse fazendo o mesmo trabalho que você realiza. De tamanha é a importância essa ajuda financeira, porque sem ela não teria ensino, né? Então, eu acho que tudo isso é muito importante. E você mencionou as instituições que cada Bahá'í que se levantar pode procurar a Assembleia Local, pode procurar o CEA, que você falou, que é o Comitê de Ensino Diário, pode procurar o Conselho Regional, pode procurar a Assembleia Nacional, membro do Corpo Auxiliar, ajudante, conselheiro. Tem tanta instituição Bahá'í que a gente pode buscar e pedir orientação para se levantar, né? Mas você ia falar alguma coisa. Não, o grupo de pioneiros ainda tem também, né? O de orientação de pioneiros ainda tem. De orientação de pioneiros agora não. Aquilo foi uma fase. Período... Não, estava só na pergunta... Não, eu estava falando essa questão da contribuição, quando eu estava em Brasília, aí a gente estava montando lá a Casa Bahá'í, né? E daí, uma coisa que eu descobri também agora, porque lá no Novo Mundo a gente tem uma Casa Bahá'í, mas a gente não sabia que a Casa Bahá'í é para pioneiro, serve também para pioneiros, né? Aí a gente estava montando a Casa Bahá'í, daí uma amiga Bahá'í disse, porque eu vou te dar tal coisa. No caso, era uma sequinha, para colocar roupa, né, no apartamento. Aí eu disse, não, mas não é para mim, é para casa, é para mim enquanto eu estou aqui. Aqui foi montado um apartamento que eu sou usufruído enquanto eu estiver aqui. Mas depois eu não vou pegar o ventilador, o frigobar, botar debaixo do braço e levar para o Rio Grande do Sul. Ele vai ficar aqui, para a Casa Bahá'í e para os outros que vierem. Né? Exatamente. Então, isso aí é importante a gente saber. Então, e essa participação universal, eu sempre penso assim, eu que sou professora de escola pública, se na escola pública tivesse esse princípio universal, acho que a gente teria melhores condições de trabalho. Se cada pai contribuísse com R$1 que fosse, ou com o seu trabalho, enfim,
a escola não teria tanta dificuldade assim. Pois porque trabalharia dentro desse princípio universal que as pessoas desconhecem e até, isso não funciona. Não funciona. Como não funciona? A gente, né? A FEBAI existe assim, constrói tantas coisas assim. E a Escola Bahá'í lá em Salvaterra, lá na Ilha de Marajó? Fala um pouquinho dela. É que eu tive lá muito rápido, foi um dia só, mas ela é muito bonita. Ela é bonita, ela tem uma área verde. Quem está estudando, quem faz pedagogia e gosta disso, quer trabalhar, né, na escola, tem oportunidade lá. É uma escola, ela é conveniada com a prefeitura, assim, né? A prefeitura fornece os professores? Sim, eles que pagam os professores. Né? Em Salvador lá, também tinha uma escola. E é interessante porque lá a gente participou, né? Então, eles conhecem. É muito engraçado que eles falam todo o Bahá'í. Escola Bahá'í, que se chama Escola Bahá'í lá no Havaí. Então, eles falam, do Bahá'í. Até a van que a gente pega para lá, vocês vão descer. Vai descer no Bahá'í, né? Então, eles já conhecem, assim. E eles falam Bahá'í, lei, né? Eles leem Bahá'í, Bahá'í, normal, não faz piadinha, nada. Eles conhecem, as reuniões começam com orações, assim, né? Então, eles têm têm muito respeito, assim, pela escola de lá, né? É interessante, Sinara, quando a gente, não só a Escola Bahá'í, mas qualquer escola, toda escola tem um nome, tem um patrono, tem alguém que foi homenageado. E isso é uma das condições que ajuda a evolução espiritual daquela alma, daquela pessoa no outro mundo. E a Escola Bahá'í aí tem o nome de Olavo Novaes. Olavo Novaes foi um grande instrutor. Com certeza, os professores ou a direção da escola, que é Bahá'í, deve ensinar quem foi Olavo Novaes para os alunos. Porque Olavo Novaes foi um Bahá'í, como você, como eu, serviu muitos anos, a tempo integral, como instrutor. Foi um dos primeiros instrutores dessa região. Ele era aqui do estado de São Paulo, a ensinar no norte, ensinou muitos anos no Amazonas, e tinha um mão da causa chamado Dr. Morragé. Ele gostava muito do Olavo. Quando ele vinha ao Brasil e visitava o norte, ele chamava o Olavo para sair para ensinar junto com ele. Tem uma história muito pitoresca, só para ilustrar quem foi Olavo Novaes. Olavo Novaes era aquela alma desprendida, aquele homem maravilhoso. Era um homem negro, forte, mas muito animado, muito alegre. E eles foram fazer um ensino em Cali, na Colômbia. E aí era uma cidade relativamente um bairro, né, que hoje é como se fosse uma vizinhança, né? E aí ele perguntou no bar, num bar no bairro, vem cá, nós vamos dar uma palestra hoje à noite na praça. Como é que a gente faz para convidar o pessoal? Tem algum sinal? O homem do bar falou, olha, aqui, quando vem um político, por exemplo, e vem dar uma palestra para o povo aqui na praça, ele solta um foguete. Pá! Aí estourou o foguete, o povo todo já fica sabendo que vai ter palestra na praça. Aí ele comprou uma caixa de foguete com 12 foguetes e soltou os 12 foguetes. Praticamente a cidade inteira foi para a praça. Porque se solta é um político, é um cara importante. Imagina 12. Imagina 12. Deve ser Deus que está lá na praça hoje à noite para falar. E o doutor Morragé deu uma palestra maravilhosa naquela noite. Então, esse era o Olavo Novaes. O Comitê Nacional de Ensino, uma vez, eu estava com ele em Manaus, o Comitê Nacional de Ensino escreveu uma carta para ele pedindo o nome de 2 pessoas chaves, porque ele tinha saído de Belém e foi para Manaus. E o Comitê Nacional de Ensino queria que ele falasse pelo menos 2 pessoas, nome de 2 pessoas chave, porque naquela época uma pessoa assim de destaque, uma pessoa que pudesse ser buscada por outro instrutor, se chamava de pessoa-chave, né? Uma pessoa assim dedicada, especial, podia até às vezes oferecer sua casa para hospedar alguém. Então, aí o comitê escreveu: Olavo, manda para nós o nome de 2 pessoas chaves de Belém. Aí ele falou assim: eu só mando o nome se o comitê me disser para que tipo de fechadura é a chave. Sim, porque para cada serviço...
Depende do tipo de serviço, né? Porque se é o quê? Difícil, Para hospedar uma pessoa muito dedicada é outra, né? Enfim. Então, o E Olavo a era uma Val pessoa. e a Val é uma das, a Valdeci, ela é uma das pessoas que ela foi morar lá em Salvaterra para ficar também ano de serviço, está lá até hoje, está se aposentando já na escola Bahá'í, Tem né? mais de 10 anos que ela está lá. Mais de 10 anos, acho que foi mais de 20. Então, Ela já está se aposentando. Começou com aula de reforço e tal, e tem hoje lá uma escola, né? O tempo dela era um ano de serviço, o tempo de Deus era mais de 20 anos. Era a vida inteira. Vida inteira, vida inteira. Era a vida inteira, né? Que a vida dela é a escola, então... Sinara, então, se alguém quiser se levantar como pioneiro, o que se aconselha é isso, né? Que tenha espírito de aprendizagem, que tenha fé, que tenha coragem, comprometimento, não tenha medo do desconhecido, porque é desconhecido para nós, mas Deus sabe direitinho o que vai acontecer, né? Porque não adianta a gente pensar, que as pessoas falam, porque no Pará, porque é quente, porque tem mosquitos, porque não sei o quê. Tem que vir e ver, não adianta, né? Tem que vir e ver. E depois, como é que você vai saber se você se adapta ou não? Tem que ver, tem que ir lá e ver. Tem que pagar para ver, como se fala, né? E depois, Senara, que a pessoa já está, o jovem de 8 a 80, porque, igual você falou, tem pessoas que se aposentam que acham que o mundo, que a vida já acabou. E tem outros que se aposentam que acham que a vida vai começar agora. Né? Então, quer dizer, você está falando para todas as pessoas de todas as idades. Mas depois que a pessoa levantou, saiu da sua cidade, foi para a sua meta de pioneiro, no dia a dia, o que você aconselha? No dia a dia é aquilo que a gente faz visitas, quer dizer, você vai entrar em contato com geralmente, assim, eu não tive experiência de ir para um lugar onde não tinha ninguém, né? Sempre tinha alguma pessoa, né? Tanto quando eu fui ser instrutora como agora, né? Então, aqui já tem uma família, então, consultar com a família, consultar com a família, consultar com os moradores e ver, né, as possibilidades, o que já está sendo realizado. Como eu falei, a ideia é você já vai para um agrupamento que está em vias de terceiro marco, ou já está no terceiro marco, enfim, é para acelerar o processo de instituto, então fazer as visitas sistemáticas, né? Hoje já tem até material que você faz as visitas, né? Faz as visitas, vai detectando as pessoas, vai convidando as pessoas para conhecer, né? Às vezes a própria assembleia, o membro do corpo auxiliar, o ajudante tem algum plano já em andamento, envolvendo aquele plano, né? Daí vai conhecendo, né? Vai conhecendo as pessoas, né? Vai convidando e capacitando, então, para... entra com o instituto, né? Dessa maneira mais, assim, sistemática, mais com intensidade, que não é fazer intensivo de final de semana, procurar ser uma pessoa, 2 pessoas, junta as duas para fazer ensino, se der todos os dias melhor, ou um dia sim, um dia não, variar os horários, você tem que estar à disposição, né? Eu estou à disposição, né? Até eu falei, amanhã eu tenho compromisso, depois de terminar o compromisso, a gente vê, vamos lá, né? Vamos fazer livro, faz manhã, da tarde, de noite, então você tem que estar à disposição para fazer esse tipo de trabalho, de usar o Instituto como ferramenta, que é uma ferramenta poderosa que a gente tem para capacitar as pessoas, para fazer com que as pessoas tenham contato com a fé, com as palavras sagradas, né? E daí tudo começa, essas pessoas vão indicando outras pessoas e por aí vai, né? Mais uma mão de obra, mais uma alma que vai se envolver nas atividades. Porque criança e pré-jovem, qualquer lugar que você for, você vai achar um monte de criança, um monte de pré-jovens. Né? E muita gente precisando de oração. Então, se você quiser abrir 10 aulas de criança, 10 ciclos para jovem, 10 reuniões de devocional, você consegue. Mas aí você vai estar sempre à frente. E a hora que você não puder, acabou. Né? Então, o foco hoje em dia é... Eu assumi um compromisso que é uma reunião devocional. Né? As outras eu apoio, já tinha, né? E estou sempre à disposição para fazer ciclo de estudo, seja presencial, seja online, seja misto, enfim, e mesmo que dá para fazer.
E mesmo essa que você assumiu, você pode, no período que você está aí ainda, você recomendar que alguém possa continuar quando você for embora, né? Sim, sim, também. Porque às vezes também não vai, né? Tem que pensar nessa possibilidade. Eu ainda posso dar uma renovada por um tempo, depois eu tenho que voltar para terminar pelo menos o meu período até se aposentar. Depois a gente vê. Mas essa questão que eu levantei, o que tipo de conselho você daria no dia a dia, esses todos que você falou são importantíssimos, essa questão da capacitação, essa questão de ser mais um que vai auxiliar as atividades, mas nesse livro que todo mundo tem, né, Em Busca da Luz do Reino, tem um texto, tem vários textos maravilhosos, mas tem um texto de Bahá'u'lláh logo no comecinho do livro, que Bahá'u'lláh diz assim, diz, guardai-vos, ó povo de Bahá, de andar no caminho daqueles cujas palavras diferem das ações. Esforçai-vos para que possais manifestar aos povos da terra os sinais de Deus e espalhar seus mandamentos. Que vossos atos sirvam de guia para toda a humanidade, pois o que é professado pela maioria dos homens, seja de alto grau ou humildes, difere de sua conduta. É pelas vossas ações que vos podeis distinguir dos outros. Por meio delas, pode o brilho de vossa luz irradiar-se sobre toda a terra. Feliz o homem que atende a meu conselho e observa os preceitos daquele que é onisciente, a suma sabedoria. Está na seleção dos escritos de Bahá'u'lláh, na página 190. Então, esse conselho de Bahá'u'lláh é esse, que sejam atos e não palavras. Isso que você está fazendo são atos e não palavras. Então, cada um de nós pode, de alguma maneira, contribuir com ações, porque o que o mundo está carente é de ação, é de mudança, é de prática, não é só de conversa. Discurso bonito, a gente conhece um monte de pessoas que têm, mas difere da prática, né? E hoje, como já foi falado em outros podcasts, né, você pode ser pioneiro dentro da sua cidade, se mudar de bairro, numa cidade vizinha, não precisa sair do sul para o norte, porque deu... Você porque é exagerada, né? Não, convidaram eu aceitei, né, tudo bem, mas não precisa, né, isso você pode... E, gente, o Pará é muito bonito, tá, não tem só calor e mosquito, não, tá? Pode vir para cá, o pessoal é muito legal. Eu sempre digo, um pouco parecido com o Sul, porque gosta também de receber as pessoas, de falar, de mostrar o lugar. Você já comeu tal coisa, você tem que experimentar não sei o quê, sabe? Então, o Pará também é uma alternativa. Eu estive em São Luís, adorei São Luís, adorei Maranhão, né? Então, tem muito lugar pelo Brasil afora aí, precisando de gente para... Lembra daquela... para ajudar, para apoiar. Então, o sul também, tá? Não é só frio, tem calor também, tá? Então, tem N alternativas. O Brasil é muito grande, suas oportunidades são enormes também. O povo brasileiro é maravilhoso. A gente tem que lembrar daquela mensagem da Casa Universal de Justiça, quando fala das qualidades e das características do povo brasileiro. Então, é o povo, não importa se é do Pará ou do Rio Grande do Sul, ou do Centro-Oeste, ou do Nordeste, ou do Sudeste. O povo brasileiro é um povo maravilhoso e é um povo que está pronto para receber a mensagem de Bahá'u'lláh, né? Mas, Sinara, minha querida, olha, foi maravilhoso. Esse nosso bate-papo aqui, se a gente não der uma freada, a gente vai entrar... Tem muita coisa, muita história também, né? Por horas a fio, né? Mas eu quero agradecer também a todos aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo, aqueles que já se inscreveram no canal, aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam, porque esse é um projeto de ensino, um projeto que a gente visa fazer isso que fizemos hoje com a Sinara, que ela mostrou um pouco da sua vida, dessa sua vida de serviço e de dedicação à fé, que muitos que estão ouvindo ainda não tiveram esse privilégio
essa oportunidade, e podem ter. É só ter um pouquinho dessa coragem e fé que ela demonstrou que ela tem e se levantar, e que o Bahá'u'lláh faz o resto. Um passo que a gente der no caminho, na direção dele, ele vai dar 100 em nossa ajuda, que tem um bando de anjos especiais esperando a gente querer servir para que eles possam nos auxiliar. Isso são promessas que a gente lê nos livros, né? Mas não é poesia bonita, é prática, é verdade, né? Então, quero agradecer a todos vocês, agradecer especialmente a Sinara e deixar as palavras finais para que você, Sinara, fale o que você desejar. E, mais uma vez, muito obrigado. Não, eu, mais uma vez, eu que agradeço, gostei muito de participar, né? Gosto da iniciativa, é muito boa, né? A gente ri, a gente se diverte escutando, aprendendo com as experiências dos outros também, né? Sempre tem alguma coisa que a gente pega para a gente, né? Conhecendo as pessoas mesmo que virtualmente, né? Mas é isso, digo, então pense, se você quer, pensa, mas não pensa muito, vai se organizando, vai conversando, vai estudando, né? Vai se aperfeiçoando, certo? Né? Vai se aprofundando na fé, né? Não pensa em preconceito, mas é calor, mas não sei o quê, mas não, sabe? A gente se adapta, né? O ser humano se adapta, então, dentro das suas possibilidades, então acho que tem que tentar mesmo, porque falando assim, pessoa super aventureira, né? O tipo que pega o mochila nas costas e sai queimada. Aqui eu não fui nem conhecer pelo peso ainda sozinho, né? A gente está se organizando para sair junto, mas porque tem a fé, tem as pessoas, né? Tem os amigos. Hoje em dia está muito mais fácil. Quando a gente estava até lembrando isso, tempo lá que eu levantei para se ver a primeira vez, é a carta. Ninguém tinha telefone, tinha que ligar para o vizinho, era uma trabalheira. Hoje em dia, não. Você está aqui, você conversa com a família, você tem WhatsApp, então está bem mais tranquilo, assim, as condições são outras, né? Exatamente. Então, você tem que querer, tem que levantar, ter fé e vai embora. Isso mesmo. Sinara, minha querida, um beijo bem grande no seu coração. Muito obrigado. E você queria contar? Você queria contar alguma coisa? Você falou que queria contar uma coisa. No final, um segredo. Pois que era? Eu tinha que ter contado antes, né? Porque já chega uma certa idade que a gente já não lembra. Mas tudo bem, fica para a próxima, então. Fica para outra pessoa, você lembra. Se eu lembrar de um outro convidado, eu vou falar. Você falou que tinha um segredo para casar. O segredo para casar. O segredo para casar, para encerrar, é o seguinte. Na época de Abdu'l-Bahá, isso é dedução está no Kitab Padinha. Tá bom. Na época de Abdu'l-Bahá, isso é verdade, na época de Abdu'l-Bahá, as pessoas que estavam num processo de conhecimento, se tinha oportunidade de estar na presença do mestre, perguntava para ele, olha, eu estou em processo de conhecimento dessa moça e tal, o que o senhor acha? Se Abdu'l-Bahá olhasse para o casal e falava, olha, vocês vão ser muito felizes, Abdu'l-Bahá estava abençoando e acabou, estava resolvido. Eu falei, puxa vida, isso eu solteiro. Eu estava na ilha de Fernando de Noronha. Tive o privilégio de eleger... Normal, hein? Então, tive o privilégio de ajudar a eleger a primeira Assembleia Local da ilha de Fernando de Noronha, na época que lá era um território, que podia ter uma Assembleia Local. Então, aí eu pensei, falei, puxa vida, se eu tivesse vivo na época de Abdu'l-Bahá e tivesse o privilégio de estar na presença dele, eu ia perguntar para ele, quando eu encontrasse uma moça, se eu ia ser feliz com ela, né? Mas aí eu lembrei que na epístola de visitação a Abdu'l-Bahá, a gente lê que se a gente fizer com sinceridade absoluta, é como se a gente estivesse na presença do mestre. Olha, naquela noite, eu tomei um banho, coloquei um pijaminha limpo e fiz a oração e fui dormir. E aí eu sonhei com o mestre. Aí eu sonhei que ele estava na ilha de Fernando de Noronha, e a ilha de Fernando de Noronha, a capital chama Vila dos Remédios, na época, nos anos 70. E a Vila dos Remédios é um pouco mais alta, é uma coluna
colina, um pouquinho mais alta do que o resto da ilha. Metade da ilha era administrada pela aeronáutica, a outra metade pelo exército. E tinha o governador. Então, naquela Vila dos Remédios, naquela capital, naquele setor da ilha, Abdu'l-Bahá estava no alto de uma montanha e ele me chamava. E eu ia em direção a ele como se fosse assim com ele, andando tranquilo, não tremia as pernas nem nada, fui andando em direção a ele. Cheguei lá, ele não lembro o que ele falou comigo, mas ele disse um monte de coisa, mas me deu uma moeda grande assim, que parecia um chocolate, porque era uma moeda macia. Ele partiu ela ao meio, me deu metade e falou: essa aqui é a sua outra metade, que já está reservada. E jogou no mar, porque lá em cima, depois embaixo era o mar, né? Ele jogou no mar, eu falei: mestre, mas eu lembro de só ter dito isso, como é que eu vou encontrar? Aí eu lembro dele ter dito que já estava reservada, que eu ficasse tranquilo. Sinara, minha querida, daquele dia em diante eu já sabia que eu não ia morrer solteiro. Fiquei no maior sossego. Então eu deduzi, por isso que eu brinquei que está no Kitab Padinha, né? Eu deduzi que se a gente fizer aquela oração e pedir a Abdu'l-Bahá que nos oriente, nos guie para uma pessoa, você para um rapaz e os rapazes para uma moça, que realmente vocês possam ser felizes uns com os outros e possam servir a fé, eu tenho certeza, pelo menos certeza não, eu tenho convicção de que isso vai ser possível ser alcançado. Então, é fazer a epístola de visitação e pedir a Abdu'l-Bahá guia. Para mim, funcionou. Ó, fica a dica aí para os solteiros de plantão. Então. Isso, para você e os demais. Você tem que casar, você tem que vir uns menininhos aí. Menino, não! Beijo bem grande para você. Muito obrigado. Sucesso aí no seu serviço. Eu que agradeço. Obrigada. Tchau. Tchau.